Quem nunca passou por um perrengue na vida, né? Foi isso que aconteceu com alguns participantes durante o programa Quilos Mortais. Imagine por um momento se ver em algumas situações críticas de vida ou morte durante um programa de TV, como por exemplo, sofrer um ataque cardíaco depois de uma cirurgia de bypass, ou até mesmo ficar entalada na privada do consultório médico. Se você está curioso em saber quais foram os momentos que deram errado em Quilos Mortais, já capricha com seu gostei, se inscreva e ative o sino para receber nossos vídeos toda semana. Então, sem mais enrolação, simbora pro vídeo! Depois de passar 4 meses seguindo as orientações do Dr. Now, Laura Pérez já havia perdido 30 quilos. Ela estava se esforçando para se movimentar mais, recuperar sua mobilidade e seguir um estilo de vida mais saudável. Mas, um dia, algo assustador aconteceu. Laura precisou ser levada às pressas para o hospital e ficou na UTI, usando aparelhos para respirar. Sua família estava muito preocupada. Seu marido, com lágrima nos olhos, disse que nunca a tinha visto tão mal. Os médicos disseram que Laura estava muito doente, quase morrendo, mas eles não desistiram dela. Com muito esforço e cuidado, eles descobriram que Laura estava com pneumonia, e isso explicava muito sobre seus sintomas. Foram 2 longas semanas intensas de tratamento, onde a paciente quase morreu, mas finalmente conseguiram estabilizá-la. E adivinhe, Laura acordou. Ela estava consciente e, com o tempo, ficou forte para ficar em pé novamente. Laura foi uma das pacientes que chocaram os fãs com sua transformação no decorrer do programa. Ela perdeu 237 quilos e seu último peso relatado foi de 82 quilos. Ela deu entrada aqui a tempo de a mantermos viva, mas o estado dela é grave. Ela está muito perto da morte. Se tem uma paciente que ficava estressada com a própria família caso não conseguisse o que queria, era Marla McCants. Isso pôde ser notado logo no início do episódio. Na ocasião, vimos ela preparando uma grande refeição, e o mais louco foi que ela fazia isso em cima da cama. Marla já não saía de casa há muito tempo, e por conta de sua falta de mobilidade, foi enviada uma equipe de paramédico para tirá-la de casa e colocar em um carro que a levaria até Houston. Porém, o que parecia uma simples viagem acabou se tornando quase um pesadelo. Marla precisou fazer uma viagem muito longa de carro, que durou quase 13 horas. Imaginem só como foi difícil para ela. Com apenas 4 horas na estrada, ela já estava sentindo muita dor nas costas e nas pernas. Isso aconteceu porque o espaço onde ela poderia se mexer era muito pequeno. Antes mesmo de chegar à clínica do Dr. Now, ele explicou que Marla não deveria ter viajado sozinha. Isso foi uma decisão perigosa. Quando ela finalmente chegou, Dr. Now percebeu que ela estava muito doente. Aliás, foi uma das pessoas mais doentes que ele já viu. A longa viagem piorou ainda mais o estado de saúde dela. Os médicos a colocaram numa maca e a levaram para dentro. O Dr. Now fez alguns exames para entender como ela estava. Na verdade, ela estava tão mal que o médico precisava se certificar de que ela iria sobreviver, antes de pensar em qualquer tratamento para perder peso. Mas, durante a noite, o pior aconteceu. Marla simplesmente parou de respirar e precisou da ajuda de aparelhos para se manter viva. Um coágulo de sangue causado pela viagem difícil foi parar no pulmão dela, colocando sua vida em perigo. Os médicos conseguiram estabilizá-la e a levaram para uma cirurgia de emergência. Felizmente, a cirurgia foi um sucesso. Após esse susto, Marla começou a se sentir melhor, porém isso só aconteceu depois de 1 semana. Eu já percebi que o estado de saúde dela é um dos piores que eu já vi. O estado dela piorou. Hoje de manhã ela parou de respirar e a transferimos para a UTI. Aposto que Kelly Mason nem imaginava que isso fosse acontecer com ela. Em certo momento, enquanto estava indo embora depois de uma consulta, a paciente estava prestes a entrar no veículo, que não era pequeno. Ela até recebeu a ajuda do motorista, que tentou empurrá-la para dentro do carro. Mas, quando Kelly estava quase conseguindo, a paciente teve que parar no meio do caminho e dizendo várias vezes que não daria certo. Nesse tempo, o Dr. Now assistia a cena e sugeriu que ela entrasse pela porta do outro lado. Porém, Kelly já estava entalado.
O próprio médico tentou puxar o braço, enquanto o motorista empurrava sua perna pelo lado de fora. No entanto, sem sucesso, nada conseguia fazê-la entrar para dentro do carro. O médico deixou claro que ela não poderia ficar presa daquela maneira durante muito tempo, pois ela poderia ter uma parada cardíaca. E a única coisa que ela conseguia fazer além de ficar presa era chorar. No fim, não teve jeito, eles tiveram que chamar os bombeiros. O Dr. Now acionou até mesmo 2 policiais que passavam por ali e também tentaram ajudá-la. Quando os bombeiros chegaram, ela finalmente pôde ser retirada dali. Depois disso, a paciente precisou ser internada. Mas antes, ela novamente sofreu. Agora foi para conseguir subir na maca. Mas, no fim, eles conseguiram interná-la e dar os devidos cuidados. Já no caso de Lupe, foi um pouco diferente. Ela não ficou internada na cama de hospital quando chegou em Houston. Ao invés disso, a paciente passou por uma situação um tanto vergonhosa e bizarra ao mesmo tempo. Na clínica, enquanto esperava para ser chamada quando chegasse sua vez, Lupe sentiu uma vontade louca de ir ao banheiro. Então, pediu para que seu marido desse uma olhada para ver se o banheiro tinha espaço suficiente para ela. Gilbert foi ver e achou que havia espaço. No entanto, quando ele tentou ajudar Lupe a chegar até o vaso sanitário, as coisas se complicaram. O pior foi que não havia muito espaço ali. Sendo assim, a paciente acabou literalmente ficando presa na privada. Apesar de estar com seu andador, a paciente não tinha forças para se levantar. Lupe começou a ficar desesperada e pediu para que seu companheiro a ajudasse. Porém, o mesmo teve que pedir ajuda, pois o andador havia quebrado e ele não conseguia levantá-la sozinho. As pessoas ao redor começaram a perceber e a situação foi ficando cada vez mais complicada para a paciente. Mesmo com a ajuda de Gilbert e de um enfermeiro, Lupe não conseguiu se levantar da privada. Até mesmo o Dr. Now chegou no local para ver o que estava acontecendo. Foi necessário chamar uma equipe de emergência para ajudá-la, pois havia o risco do vaso sanitário quebrar e também resultar em uma parada cardíaca em Lupe. Finalmente, eles conseguiram tirar a paciente de lá, e tudo não passou de um susto. Faz muito tempo mesmo que eu tentei usar um banheiro, porque eu simplesmente não entro. Amor, você tá muito nervosa. Quebrou! Eu vou cair dentro dessa porcaria! O que, o assento quebrou? É. Os sérios problemas de Larry tiveram início quando o paciente resolveu ir ao encontro do Dr. Now. O homem estava indo por conta própria, e o pior, o veículo não era apropriado para alguém do seu tamanho. Durante o caminho, ele começou a sentir muitas dores e corria o risco de vida por conta disso. Larry já estava na estrada durante 5 dias quando ligou para o Dr. Now. O médico deixou claro que os coágulos sanguíneos na perna poderiam ser fatais para o paciente. Enfim, quando ele chegou no hospital, Larry disse que não estava sentindo mais nada. No entanto, a dor que ele sentiu durante a viagem era insuportável. Depois disso, o paciente foi levado para ser examinado. 6 horas passaram e Larry já havia sido examinado. Felizmente, ele não tinha nenhum problema sério. Dr. Now concluiu que o motivo da dor intensa foi por conta do tempo que ele passou dentro do carro na mesma posição. Quando Candy estava prestes a fazer a cirurgia, a paciente estava totalmente tensa e com medo. Brandy, sua irmã, parecia ainda mais tensa que ela. E Candy chegou a comentar que elas estavam sentindo a ansiedade uma da outra. Enquanto estava deitada na maca, Brandy se aproximou da irmã e pediu para que a mesma não a deixasse. A mãe das irmãs, Bob, também estava presente e desejou boa sorte para a filha antes dela partir para a sala de cirurgia. Embora a cirurgia bariátrica seja extremamente benéfica para os pacientes de quilos mortais, é claro que eles ficam preocupados quando estão prestes a realizar. Afinal, ela própria tem sérios riscos. E assim foi com Candy. No entanto, o fato de sua irmã ter obtido sucesso a encorajou a acreditar que se sairia vitoriosa também. Enquanto o Dr. Now realizava a cirurgia, mãe e irmã aguardaram tensas do lado de fora da sala. Felizmente, a cirurgia foi um sucesso. O problema foi que a recuperação de Candy estava muito lenta. 2 dias após o procedimento, a paciente ainda não havia conseguido caminhar, além de reclamar de tontura e dor de cabeça com certa frequência. 1 hora após a visita de Brandy à sua irmã, o alarme do código azul, indicando uma emergência, foi tocado no hospital.
E então, de repente, surgiram inúmeros médicos em volta de Candy, enquanto sua irmã chorava vendo a situação. Candy foi rapidamente levada para uma unidade de tratamento intensivo. A pressão sanguínea da paciente havia abaixado e o seu coração até parou de bater. Ela passou a correr grande risco de vida. Candy foi colocada em coma induzido e, depois de dias de cuidados e diferentes procedimentos, a paciente felizmente conseguiu se recuperar. Antes mesmo de entrar em contato com o Dr. Now, Joyce estava enfrentando desafios difíceis, mas não desistiu de buscar ajuda. Ela até tentou encontrar ajuda com outros médicos próximos, mas eles estavam extremamente preocupados com a situação delicada dela e não podiam ajudar. A mulher sabia que a sua última esperança estava a muitas horas de viagem, no Texas com o Dr. Now. Joyce estava em um estado crítico muito sério. Ela mal conseguia se levantar da cama ou do sofá, e sua mobilidade quase não existia mais. Foi quando o Dr. Now entrou em ação. Ele mexeu os pauzinhos e arrumou o transporte médico que pegaria Joyce de madrugada, às 5 da manhã. A jornada para melhorar sua saúde não seria fácil, pois eram 12 longas horas de viagem até chegar em Houston. Enfim, os paramédicos chegaram à casa de Joyce e, com muito cuidado, a ajudaram a entrar na ambulância. A viagem foi longa e durou mais do que esperado, 14 horas no total. Quando finalmente chegaram ao hospital, foi preciso 5 paramédicos para transferi-la de uma maca para outra. Joyce estava ansiosa para usar o banheiro, pois já estava segurando o dia todo. No hospital, Dr. Now fez a pesagem da paciente e viu que com 1,5 m de altura, ela pesava mais de 340 quilos. Em seguida, ele fez exames para se certificar de que ela estava bem e que não correria risco de uma insuficiência cardíaca, já que a viagem, na verdade, se tornou quase um risco de morte para a paciente. Mas o pior de tudo foi quando o Dr. Now perguntou para Joyce se alguma coisa a incomodava. A resposta dela, combinada com a do médico, sem dúvida foi um dos momentos mais engraçados do episódio. Alguma outra coisa te incomoda? Sim, eu tô com fome, não comi nada hoje. Não se preocupe, comeu o suficiente pelos próximos 3 anos com antecedência, tá? Mas e aí? Qual desses momentos você acha que deu quase errado? Comenta aqui embaixo. E para você que gosta de conteúdos de Quilos Mortais, aqui do lado vou deixar mais 2 vídeos para você, fechou? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.